Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena cidade do Missouri, aninhada entre colinas arborizadas e esquecida pela agitação do mundo, as estações passavam lentamente, como se o próprio tempo tivesse adormecido ali. As ruas, ladeadas por árvores centenárias de galhos retorcidos, sussurravam histórias antigas para aqueles que se dispusessem a ouvir. Havia um peso no ar, um silêncio carregado de memórias, partidas e coisas não ditas. É nesta cidade tranquila, Riacho Oco, que viveu Marcus Bennett, um homem que a vida cedo demais obrigou ao silêncio do luto. Ex-professor de história afro-americana em uma escola secundária local, respeitado por seu rigor e voz calma, Marcus era agora apenas uma sombra do homem que fora. 3 anos antes, ele havia perdido Olivia, sua esposa, seu amor, sua âncora, acometida por um câncer fulminante. Desde então, a casa que construíram juntos não passava de um túmulo habitado. A sala de estar, com as paredes cobertas de livros, cheirava a madeira velha, cera de abelha e tristeza silenciosa. Cada objeto tinha seu lugar, congelado no tempo, a caneca favorita de Olivia ainda na prateleira, seus cachecóis cuidadosamente guardados em uma caixa de cedro, uma foto deles, um jovem casal apaixonado entronizada na lareira. Mas nenhuma risada ecoava mais dentro daquelas paredes. Marcus não recebia mais ninguém. Falava pouco. Sua única conexão com o mundo eram as cartas que escrevia a ex-alunos que às vezes lhe escreviam para lhe dar notícias. Não teve filhos. Primeiro por escolha, depois por abandono mais tarde. Porque após a morte de Olivia, qualquer desejo de construir ou transmitir conhecimento havia morrido dentro dele. Ele não queria mais nada. Ele não esperava mais nada. Ele não esperava mais nada. Até o dia em que o inesperado literalmente bateu à sua porta. Naquela manhã, o vento soprava com uma violência estranha, agitando as folhas mortas num balé caótico. Uma tempestade se formava, e o céu escuro parecia prestes a explodir. Marcus, sentado em sua velha cadeira de balanço, lia uma coletânea de cartas de soldados negros da Guerra Civil. Sua xícara de chá esfriava lentamente na mesa de centro, e a lareira crepitava levemente. Nada sugeria que sua vida estivesse prestes a mudar naquele exato momento. Então, um golpe discreto. Não foi uma falta. Foi mais um apelo. Marcus franziu a testa. Ninguém jamais vinha à sua casa sem avisar. Ele abriu a porta. E lá a viu. Uma jovem negra, encharcada até a pele, o cabelo grudado na testa, os olhos machucados mas dignos. Sua jaqueta, muito fina, grudava na pele. Ela segurava 2 meninos pequenos, gêmeas idênticas com olhos arregalados, pressionadas contra ela. E em um canguru improvisado, uma terceira criança menor dormia contra seu peito, respirando com dificuldade mas em paz. Seus lábios tremiam. Sua voz estava rouca, quase entrecortada pelo frio e pelo cansaço. Desculpe incomodá-lo. Não estou procurando dinheiro. Só um lugar seco para passar a noite. O nome dela era Jasmine Carter. Ela tinha 29 anos, e carregou o peso de 1000 vidas em seus ombros frágeis. Durante 3 semanas, ela fugiu de um pequeno apartamento em Chicago, de um homem violento e ameaçador, de um histórico de medo e gritos. Levou seus filhos, algumas fraldas, leite em pó, 2 cobertores surrados e uma escova de dentes quebrada. Vagou de abrigo em abrigo, dormiu em saguões de prédios e carros abandonados, rezando todos os dias para que seus filhos não adoecessem. Seus filhos foram chamados Noé, Isaías e Elias, 4 anos de idade. Trigêmeos nascidos prematuros, cada um com uma personalidade distinta, apesar da pouca idade. Noah, o mais velho por alguns minutos, sempre protetor. Isaiah, sonhador e silencioso. Elijah, o caçula, travesso, mas frágil. E lá estava ela diante de um estranho, implorando por hospitalidade como alguém imploraria ao céu. Marcus ficou paralisado por um instante. O tempo pareceu parar. As crianças tremiam. Jasmine estava prestes a se desculpar, a recuar, a refazer seus passos na chuva. Mas algo em seu olhar, na nobre angústia que ela carregava, na presença silenciosa daqueles 3 pequenos seres agarrados a ela, despertou em Marcus algo que ele pensava estar morto. Sem dizer uma palavra, ele deu um passo para o lado e abriu mais a porta. E simplesmente disse: "Entre." Essa palavra foi uma chave. Uma chave que abriu uma porta que o próprio Marcus não cruzava há anos. Os primeiros dias estavam envoltos num silêncio frágil, quase sagrado, como uma trégua entre 2 vidas maltratadas. Jasmine, discreta e respeitosa, falava pouco. Caminhava na ponta dos pés, mesmo quando ninguém dormia, como se o menor ruído pudesse quebrar sua permissão de estar ali. Ela limpava a casa após cada refeição.
Limpava as pegadas das crianças do chão antes que alguém percebesse e guardava seus poucos pertences em um canto da sala com um rigor quase militar. Ela se proibiu de ocupar muito espaço, como se ela nunca tivesse tido o direito de existir plenamente. Marcos, enquanto isso, vagava pela própria casa como um visitante em um museu, entre os fantasmas do passado e a presença incomum daquela jovem e seus 3 filhos. Ele não sabia para onde olhar. O riso das crianças, as vozes suaves na cozinha, as meias coloridas arrastando no chão. Tudo isso era perturbador e reconfortante. Mas ele permaneceu retraído. O não sabia mais como sorrir. Mas as crianças, elas, não conheciam medo. Eles não conheciam Olivia. Não carregavam o peso do passado. Entraram naquela casa como se estivessem em uma floresta cheia de promessas. Elias, o menor, ficou fascinado pelas estantes repletas de livros. Todas as manhãs, sentava-se de pernas cruzadas no carpete, pegava um livro maior do que ele e virava as páginas com uma lentidão quase religiosa. Às vezes apontava para uma palavra, olhando para Marcos com curiosidade. "O que é isso, senhor?" E Marcos respondeu quase sem pensar. As palavras voltaram, lentamente, como um músculo esquecido começando a se mover novamente. Noé, ele corria por toda parte, traçando caminhos imaginários entre as poltronas, os corredores, os tapetes. Riu alto, gritou de alegria, caiu, levantou-se, correu de novo. Encheu os cômodos de vida. E às vezes Marcos, sozinho na cozinha, se encontrava zorria ao ouvir isso. Isaías era diferente. Silencioso, sempre um passo atrás dos outros. Observava tudo. Marcos em especial. Encarou longamente sem dizer uma palavra. Não com desconfiança, mas com a gravidade de quem sente o que os outros escondem. Seguiu Marcos com o olhar, como se tentasse ler a história invisível por trás de seus olhos. Certa noite, durante aquela primeira semana, enquanto a chuva batia nas janelas e a casa parecia estar envolta em calor, Jasmine preparou um ensopado. Não era nada de extraordinário, algumas batatas, algumas cenouras, um pouco de molho, um pouco de tomilho do fundo da despensa. Mas ela cozinhou com cuidado, devagar, experimentando cada passo, como se agradecesse à casa por estar lá quando ela não tinha mais nada. Marcos entrou na cozinha, atraído pelo cheiro. Ele parou subitamente. O aroma, aquela combinação sutil de vegetais cozidos, especiarias e memórias, era a Olivia. Ele permaneceu em silêncio por um momento, seu olhar perdido no vapor do prato. Então, com uma voz quase rouca: "Minha esposa costumava fazer este prato, a mesma coisa. O mesmo cheiro." Jasmine congelou o colher na mão. Ela se virou hesitante, sem saber se deveria se desculpar ou permanecer em silêncio. Mas Marcos olhou para ela, e em seus olhos não havia reprovação nem dor, apenas surpresa, reconhecimento, nostalgia. Jasmine sorriu para ele. Não era um sorriso falso, não era um sorriso de conveniência. Um sorriso doce e genuíno, sem expectativas, como se oferece a alguém que não se quer magoar. E naquele momento Marcos sentiu algo que não sentia há anos. Aquele sorriso não tentou preencher o vazio que ele carregava. Ele o respeitava. Não foi uma intrusão. Foi uma presença silenciosa que disse: "Eu vejo a sua dor, e não quero apagar nada. Apenas estar aí, ao seu lado." Os dias se estendiam lentamente, mas o silêncio inicial começava a dar lugar a trocas tímidas, olhares mais longos, gestos de confiança. Uma noite de outono, depois de colocar as crianças para dormir, Jasmine e Marcos se encontraram na sala de estar. O fogo na lareira crepitava suavemente. A chuva caía lá fora como uma melodia suave. Marcos estava lendo, mas seu olhar frequentemente se desviava para Jasmine, que estava sentada no velho sofá com uma xícara de chá fumegante nas mãos. Ele sentiu que era a hora. E ela também. Sem que ele lhe fizesse uma única pergunta, Jasmine falou. Não de uma vez. Não como uma confissão, mas como uma dor finalmente sendo liberada. "Eu tinha 24 anos quando o conheci, o pai dos meninos. Ele era bonito, brilhante e, a princípio, atencioso. Ele me fez acreditar que eu era a única. Então, aos poucos, tudo mudou." Sua voz estava calma, mas suas mãos tremiam. "Ele controlava tudo. O que eu vestia, quem eu via. Ele me fazia acreditar que eu não valia nada sem ele. Quando descobri que estava grávida de trigêmeos, fiquei com medo. Mas também acreditava que isso mudaria. Eu tinha esperança." Ela fez uma pausa, olhando para o nada. Os gritos viraram agressões. Os pedidos de desculpas viraram ameaças. E um dia, Isaiah me pegou no banheiro, chorando baixinho. Ele não disse nada. Apenas me entregou um lenço de papel e sussurrou: "Podemos ir, mãe." Um arrepio percorre Marcos. Naquela noite eu sabia que não podia ficar mais tempo. Não por mim, por eles.
Saí com o que pude carregar. Desde então dormimos onde podemos. Mas jurei uma coisa a eles: nunca mais voltaríamos para lá, mesmo que tivéssemos que dormir nas ruas. Marcos ficou em silêncio por um momento, com a garganta apertada. Não precisava de mais detalhes. Ele entendeu. Viu em Jasmine não uma vítima, mas uma sobrevivente, uma mãe leoa. Uma mulher íntegra mesmo em meio à turbulência. Ele largou o livro e se inclinou para a frente. Nunca precisei fugir, mas também perdi. Jasmine olhou para ele. Olivia. Ele assentiu lentamente. Ela era tudo. Forte, brilhante e engraçada. Tínhamos aquele tipo de vínculo que tornava tudo ao nosso redor suportável. Mas a doença chegou. Rápido. Rápido demais. Câncer de pâncreas. Em 3 meses dela se foi. E eu fiquei aqui sobrevivendo em uma casa que ainda cheira à sua pele, ao seu shampoo, ao seu riso. Suas mãos estavam entrelaçadas, tensas. Ele desviou o olhar, incapaz de continuar. Mas Jasmine não disse nada. Ela não tentou consolá-lo, nem preencher o vazio com palavras inúteis. Ela apenas ficou ali, presentes. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi compartilhamento. Pouco a pouco, conforme as noites passavam, eles deixaram as paredes caírem. Marcos descobriu que Jasmine amava os poemas de Maya Angelou e conseguia recitar ainda assim, e me levantou de memória. Jasmine descobriu que Marcos tocava piano, mas não tocava uma nota sequer desde a morte de Olivia. Ele contou como ele e Olivia se conheceram em uma livraria. Ela contou que nunca conheceu o amor sincero de um homem. Ele confidenciou a ela que havia se proibido de sentir qualquer coisa, por lealdade à sua falecida esposa. Ela respondeu que nunca quis substituir ninguém, apenas existir plenamente. E nessas confidências cruzadas, uma verdade gentil se impôs. Esta família inesperada que chegou sem avisar mudou tudo. Os trigêmeos reacenderam em Marcos impulsos paternos que ele julgava extintos. A energia deles, a ternura desenfreada, as perguntas inocentes. Tudo isso tocou uma corda sensível dentro dele que ele não ousava mais tocar. E Jasmine? Jasmine personificou uma força silenciosa, uma coragem silenciosa, uma beleza crua feita de resiliência e modéstia. Ela não pedia nada, mas oferecia tudo: sua atenção, sua lealdade, sua luz. Aos olhos de Jasmine, Marcos não se sentia incompleto. Ele se sentia vivo. E nos silêncios que todos carregaram por muito tempo, algo invisível mas profundo estava criando raízes. Meses se passaram, e o inverno chegou com suas manhãs geladas, suas ruas brancas de silêncio e suas noites em que a casa se tornou um refúgio. O caos inicial dera lugar a uma forma de harmonia discreta. A vida retomara um ritmo, um sopro. Lento, imperfeito, mas verdadeiro. Jasmine, determinada a reconstruir-se, encontrou uma posição na biblioteca municipal. Não era muito, algumas horas por dia no início. Mas ela se sentia útil, reclassificou rigorosamente os livros, organizou as sessões infantis e aconselhou gentilmente os leitores. Aos poucos, ela se tornou visível aos olhos dos outros, e especialmente aos seus próprios. Os trigêmeos, por sua vez, retornaram para o jardim de infância Hollow Creek. Cada um tinha sua mochilinha, suas botas de chuva e seus hábitos já bem estabelecidos. Noé queria ser bombeiro. Isaías observava tudo com a seriedade de um pequeno filósofo. Elias às vezes chorava na despedida, mas sabia que Marcos viria buscá-lo. Sempre. Porque sim, foi Marcos que todos os dias ia para a escola pontualmente às 15h30. Casaco grosso, chapéu cinza, livro na mão enquanto esperava. As crianças corriam em sua direção gritando: Papai Marcos. Ele nunca os corrigiu. Ele simplesmente deixou acontecer. E lá no fundo, isso aqueceu algo que ele não ousava nomear. Na pequena cidade, os rumores eram abundantes: uma jovem mãe e seus filhos na casa do velho Bennett? Um relacionamento? Um acordo? Alguns sussurravam no mercado, outros nos bancos da igreja. Mas Marcos, já distante por natureza, não ouvia mais vozes externas. Ele aprenderá a discernir o que realmente importava. E não era julgamento ou fofoca. O que importava era risos infantis, as refeições compartilhadas, os livros lidos em voz alta à noite, os silêncios tranquilos no sofá, os olhares que Jasmine e ele trocavam sem falar. Uma noite de inverno, o vento soprava forte lá fora, fazendo as venezianas rangerem. A casa em si estava banhada por um calor silencioso. As crianças dormiam aconchegadas com as bochechas vermelhas de frio, os braços encolhidos em forma de estrelas sobre os cobertores estampados com animais. Na sala de estar, só restava o crepitar da lareira. Marcos e Jasmine estavam lá, sentados lado a lado. Sem televisão. Apenas a luz fraca de um abajur e aquele momento íntimo e suspenso. Jasmine olhou fixamente para as chamas, perdida em pensamentos.
Então, em voz baixa, quase um sussurro: eu nunca realmente disse obrigada. Por tudo isso. Por nos acolher. Por não me julgar. Marcos virou lentamente a cabeça em direção a ela. Ela não estava chorando. Mas seus olhos brilhavam com uma emoção reprimida, do tipo que você guarda no coração por muito tempo. Ele respirou fundo, olhou para ela por um momento e então respondeu: sabe, Jasmine, não fui eu quem te salvou. Foi você. Você que me trouxe de volta à vida. Ela olhou para ele, surpresa. Mas ele não desviou o olhar. Eu era um homem enterrado vivo em suas memórias. Eu tinha transformado esta casa em um mausoléu. E você? Você e as crianças, vocês trouxeram de volta o barulho, o movimento, os gritos, a vida. Um silêncio denso caiu, mas não era nem constrangedor nem pesado. Era carregado de ternura nua com profundo respeito. As mãos deles roçaram na beirada do sofá. Jasmine então colocou a mão sobre a dele, lentamente, recatadamente. E foi ali, naquele calor discreto, que Marcos se inclinou em sua direção. O primeiro beijo deles foi luz, quase tremendo. Não era um fogo de artifício. Não era uma paixão selvagem. Mas uma âncora. Um sopro de esperança. Um juramento silencioso. A de duas almas maltratadas que não tinham mais nada a provar, mas tudo a oferecer um para o outro. Não foi o começo de uma história de amor. Era o reconhecimento de dois corações que se encontraram, não apesar das feridas, mas por causa delas. Naquela noite a casa de Marcos deixou de ser um mausoléu. Ela se tornou um lar. Um ano depois, o jardim atrás da casa, este jardim que Marcos não tinha mais afetados desde a morte de Olivia, que havia se tornado um lugar silencioso, abandonado, com seus roseirais selvagens e gramíneas selvagens, finalmente encontrou suas cores novamente. Naquele dia ele estava cheio de vida, gritos de alegria, guirlandas coloridas penduradas entre as árvores e risadas de crianças ecoando na varanda. Uma festa de aniversário, para os 5 anos de trigêmeos, havia sido cuidadosamente organizado por Jasmine e os poucos amigos que fizeram ao longo do ano. A velha cerejeira que Olivia tanto amava, agora usava fitas vermelhas e amarelas, e uma toalha de mesa branca cobria uma grande mesa de madeira cheia de cupcakes, suco de frutas e um bolo decorado com bonecos de super-heróis. Estavam lá os vizinhos, os colegas da Jasmine da biblioteca, os antigos alunos do Marcos, os pais dos alunos do jardim de infância. E no meio desta alegre agitação, uma família misturada ficou de pé radiante. Marcos, vestindo uma camisa clara e um cardigã tricotado por uma vizinha, segurava Elijah nos braços, enquanto Noah corria em volta das cadeiras, perseguido por um risonho Isaiah. Jasmine, em um vestido floral simples, mas elegante, exibia um daqueles sorrisos tranquilos que só se consegue depois de enfrentar muitas tempestades. Quando o bolo foi servido depois dos cânticos e risos, Marcos pediu um momento de silêncio. Deu um passo à frente, um pouco comovido, segurando um copo erguido na mão trêmula. Todos os olhares se voltaram para ele. E com uma voz calma, mas grata, ele disse: 1 ano atrás, eu ainda vivia na sombra do que havia perdido. Pensei que nada mais cresceria naquela casa. Nem flores, nem amor. Mas a vida às vezes tem caminhos secretos. Ela te traz de volta à luz de maneiras inesperadas. Ele parou por um segundo, com os olhos fixos nas crianças que o ouviam sem entender todas as suas palavras, mas sentindo a emoção em sua voz. Estes são meus filhos. Aqueles que despertaram em mim um coração que eu pensava estar congelado. Esta é a mulher que eu amo. Aquela que me ensinou que o amor verdadeiro não substitui nada, mas conserta tudo. Esta é a minha segunda chance. E eu a abraço com gratidão. Para Olivia que me amou tanto. E para Jasmine que me trouxe de volta à vida. Um silêncio emocionado seguiu suas palavras. Então aplausos irromperam. E as crianças, despreocupadas, retomaram suas brincadeiras como se a própria vida tivesse decidido lhes oferecer este dia de luz. 3 anos depois, Marcos e Jasmine, agora casados, decidiram transformar sua experiência em uma missão de vida. Com a ajuda de amigos, ex-colegas e doadores generosos, eles fundaram uma pequena fundação local dedicada a mulheres e mães em situação de rua, para oferecer a elas um teto, apoio psicológico, treinamento e uma comunidade. Eles o chamavam de Abrigo de Olivia, um nome cheio de significado. Em homenagem àquele que um dia amou Marcos incondicionalmente, mas também para simbolizar a corrente invisível entre mulheres que salvam vidas sem sempre saber. Olivia foi o primeiro amor de Marcos. Jasmine, o renascimento. O centro foi inaugurado em um prédio antigo reformado, decorado com toques acolhedores, desenhos infantis, almofadas coloridas, livros em cada mesa. Um lugar de esperança, de cura, e especialmente de dignidade restaurada.
Jasmine ministrou uma oficina de escrita para mulheres em transição, e Marcos às vezes dava palestras sobre história e resiliência, sabiamente misturando passado e presente. Quanto aos trigêmeos, eles cresceram no meio de duas figuras sólidas e amorosas. Uma mãe corajosa que lhes ensinou a nunca baixar a cabeça. E um bom homem que num dia tempestuoso abriu a sua porta para o desconhecido, o coração ao inesperado. Eles não cresceram no luxo, mas eles cresceram em amor, memória e exemplo. E nenhum ouro no mundo poderia se igualar a isso.